Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado, muito obrigado. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, sejam cada vez mais felizes. Mas o que muda, o que faz essa semana, esse domingo, ser um domingo feliz? É exatamente a nossa mente, como que a gente aceita essa semana, como a gente recebe essa semana, com as palavras que a gente recebe, com o pensamento que a gente recebe, né? Na Seitunoye a gente aprende que se você quiser mudar a sua vida, você quiser mudar o seu destino, você começa pelos seus pensamentos, né? Pensando em coisas boas, né? Visualizando aquilo que vai acontecer de coisas boas, né? Você depois começa a usar as palavras boas, como muito obrigado, tenha um bom dia, seja muito feliz, tudo já deu certo, tudo já melhorou. Você passa a usar as palavras e isso já começa a melhorar a sua vida. Isso vai mudar os seus atos, porque os seus atos também vão ter que ser atos de gratidão. São atos de fazer o bem para o próximo, o ato, tudo aquilo que você fizer, você vai estar pensando no bem do próximo, na vida do próximo, ajudar as pessoas. E quando você ajuda as pessoas, né, que é o seu irmão, que é a sua vida, que é também filho de Deus como você, a sua vida se torna maravilhosa. Quando você começa a mudar seus pensamentos, suas palavras, seus atos, muda o seu caráter. O seu caráter se torna um caráter maravilhoso. E se você mudar o seu caráter, o seu destino começa a mudar. A partir daí já começa a ser melhor. Porque tudo aquilo que você vive hoje é fruto daquilo que você fez, pensou, falou até agora. Então, lembre bem sempre disso e vamos mudar, vamos fazer na nossa vida melhor. Poderia até estar falando isso no final da nossa palestra, mas já vou começar assim, para que já esse alerta, para que o nosso domingo comece cada vez melhor, né? Hoje nós vamos estudar esse livro, né? Esse livro que fala Meu Lar é um Paraíso, né? Então já está afirmando, meu lar é um paraíso. O seu é um paraíso. Esteja em qual situação que você tiver nesse momento, o seu lar é um paraíso. Agora, se ele não está se manifestando no paraíso, cabe a você mudar essa situação. E essa mudança começa a partir de você, não começa a partir das outras pessoas, a partir de você, né? E aqui, nesse domingo, nós vamos falar um pouco dos efeitos, né, dos pensamentos na nossa vida, inclusive na fisionomia, na sua face, né? E aqui o capítulo 5 desse livro diz assim:
a fisionomia refletiu a atitude mental. Então, vamos contar aqui um caso, né? Em alguns casos, do que aconteceu com as pessoas a partir do momento que ela tem determinados pensamentos. E o que muda a partir do momento que ela muda os seus pensamentos, muda os seus atos, né? Então, aqui nós vamos, nesse livro aqui, logo no começo, né, ele fala assim, né, o subtítulo é Fazer careta com o corpo todo. Né? Então, o que vai manifestar no corpo, essa careta, a partir do momento que também você faz careta para a vida, careta para outras pessoas. Né? Então, aqui diz assim, os pensamentos se manifestam claramente no corpo, isto porque o ser humano usa o corpo carnal como instrumento para exprimir seus pensamentos e sentimentos. Então, o seu corpo manifesta, né, os seus sentimentos, né, os seus pensamentos. Por outro lado, o corpo carnal está em constante mutação. A cada minuto, a cada segundo está se transformando. O corpo carnal de hoje não é o mesmo de ontem. Devido a essa capacidade de transformação, o corpo carnal consegue refletir rapidamente as mudanças do nosso estado mental. O corpo carnal, cada dia ele vai mudando, nossas células mudam. Então, assim, ele manifesta aqui, em cada momento, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos falando, né? E algum filósofo diz assim, mente sã, corpo sã, né? Mente sã, corpo sã. Quer ter um corpo são, saudável? Tenha uma mente saudável. Né? Isso já é dito há muito tempo, pelos filósofos, tá? Mesmo antes de Cristo. O mesmo acontece com o corpo carnal. Ele é produto da combustão de certas substâncias materiais. Então, o teu corpo também é fruto disso, né? E aqui diz assim, fala do corpo. Se o corpo carnal está em constante mutação, né? Se serve em função do metabolismo, ele vai sempre mudando. Se o corpo carnal está em constante mutação, por que há pessoas que carregam a mesma doença durante 1 ano, 2 anos ou mais? É porque essas pessoas estão renovando a doença constantemente. De que modo? Pela crença, sou uma pessoa doente. Enquanto não mudarem essa atitude mental, continuarão manifestando um estado físico condizente com ela, ou seja, um corpo carnal doente. Então, seja qual situação que você estiver hoje, lembre, você é filho de Deus. Deus não criou doença. Então, você como filho de Deus, você não é doente. Não está doente. Então, mesmo que você esteja nesse momento, numa cama, num hospital, você é filho de Deus. Deus não criou doença. Então, você não é doente. Está manifestando no seu corpo essa doença. Mas acredita que você, como filho de Deus, é saudável. A partir desse momento, você está mudando a sua saúde. Você vai manifestar aquilo que Deus criou. Né? Então, esse corpo, ele é feito para exprimir os sentimentos e pensamentos. E isso manifesta também no corpo. Né? Enquanto não mudar essa atitude mental, continuarão sofrendo, manifestando um estado físico condizente com ela, ou seja, um corpo doente. Da mesma forma que a mente cheia de ódio se manifesta no corpo todo, produzindo fisionomia desagradável, um desagradável estado físico, isto é, a doença, pode ser que também, que quando existe ódio na mente, o corpo todo faz careta. Quando você guarda ódio de alguém, esse ódio vai manifestar, né? Vai fazer careta no seu corpo, seja ele onde for, né? Às vezes pode ser no próprio semblante, às vezes pode ser nas pernas, no coração, né? Quem tem muito ódio no coração, guarda no coração o ódio, né? Isso pode manifestar também, isso no coração, né? Eu lembro de uma situação, eu visitando um cardiologista, né? Eu vi lá no salão no seu consultório, uma pessoa que eu acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Né? E aí, quando eu entrei na sala do doutor, eu perguntei, doutor, mas eu conheço essa pessoa de algum lugar. Ele falou assim, não, essa pessoa, ele cuida de um programa, né?
um programa semanal, cuidava de um programa semanal, numa determinada televisão aqui em São Paulo, e ele foi despedido. Por conta disso, ele não aceitou. E, em função disso, ele começou, muita raiva, manifestou problemas no coração dele. Problemas de depressão, tudo que é tipo de questão, porque ele não aceitava aquela situação e passou a odiar aquela pessoa. Isso que ele me falou foi esse cardiologista muito importante, muito conhecido aqui em São Paulo. Então, o que ele estava no médico, mas o ideal mesmo para ele era, além desse aspecto que ele cuidar lá do médico, o médico é importante, também a ciência vem de Deus, mas importante que ele também começasse a pensar diferente, né? Entender a situação e tirar aquele ódio do coração, e tirar aquela tristeza do coração. Porque se assim ele fizesse, ele iria menos vezes ao médico, ele teria que tomar menos remédio, ele ia sofrer menos, né? E aqui, nesse livro, a gente vai falar bastante de uma senhora, que fala a senhora Yuneko Fujiwara, lá do Japão, né? Essa senhora conheceu a Seichuno em 1945, né? E a partir disso, ela teve uma mudança importante na vida dela, né? Essa senhora, naquela época, ela sofria de infiltração pulmonar, mas graças à orientação da professora Fumiko Osamura, passou a ter a mente alegre e, como resultado disso, conseguiu recuperar-se completamente. Sofria de tristeza, né? E a tristeza leva a problemas, inclusive no pulmão, né? As doenças do peito são, na maioria dos casos, manifestações de mente sombria, isto é, elas ocorrem em pessoas que vivem com dor do peito, ou que estão revoltadas e vivem com pensamento sombrio. Pay attention, presta atenção, né? Guardar ódio, pensamento sombrio no coração, não faz bem de forma alguma. Algumas pessoas falam, não, mas aquela pessoa eu não vou perdoar. Aquilo que ela me fez, nem a pau eu vou perdoar, né? Ela não merece o meu perdão. Só que a raiva está guardada aqui dentro. E é aqui que ela vai se manifestar. É aqui que ela vai explodir. É aqui que ela vai trazer problemas para os pulmões. Então, muito cuidado, né? Guardar ódio, guardar raiva não é uma boa decisão, né? Lembra sempre, ele é filho de Deus, né? Lembra de Jesus Cristo na cruz, né? Perdoe, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas fazem para a gente, eles estão também em situação, não estão com a mente boa, estão em ilusão. Por isso que tomam decisões e às vezes fazem algumas coisas erradas para a gente. Mas a gente não pode carregar ódio por conta disso. Muitas vezes as pessoas vêm mostrar para a gente que a gente está cometendo algum erro e a gente precisa mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E a gente precisa compreender isso. Mas a gente muitas vezes faz errado, fica com raiva. É mais ou menos assim, né? Você cometeu um erro no trânsito, né? A pessoa marcou lá a sua placa, ou mesmo até um monitor de trânsito, te pegou numa velocidade errada, acima do permitido, ou qualquer coisa assim, e aí, daqui um mês, chega a multa na sua casa. Aí você abre, multa. Aí você pega, o carteiro te trouxe a multa, e você joga pedras, ou bate, ou briga com o carteiro, xinga o carteiro. O que o carteiro tem a ver com isso? Quem cometeu a multa foi você. Ele só veio trazer. E muitas vezes as pessoas que vêm que trazem alguma coisa para a gente, é um mensageiro. Fala assim, presta atenção, alguma coisa está errado aí, cuida disso. E aí a gente entende mal e começa a ter ódio daquela pessoa. Então começamos a ter mais problemas, começamos a levar mais dificuldade para a nossa vida e muitas vezes mais dificuldade para a nossa casa, para a nossa família, né? Então, ela mudou o sentimento e quando ela mudou o sentimento, isso mudou a vida dela. Ela se curou daquele problema nos pulmões, né? O corpo... E aí, continuando com a senhora Yuneko, naquele momento,
Naquele momento ela era solteira, né? E conheceu um irmão, um amigo do irmão dela que esteve na guerra com ele, né? Então conheceu e se casaram, né? E aí se casaram num regime que é muito conhecido japonês, os japoneses conhecem muito bem esse regime, aqui no Brasil não é comum, mas é um regime chamado de Yoshi, né? Regime que chama Muko Yoshi. A gente não está acostumado com essas palavras, Muko Yoshi, né? Então aqui nesse livro mesmo explica o que é esse regime, eu vou ler com as palavras aqui para mim não perder nada, né? Regime matrimonial relativamente comum no Japão, que consiste no seguinte: quando uma família não tem descendente do sexo masculino, é a filha que deve dar continuidade à linhagem. Assim, o homem que se casar com ela terá de adotar o sobrenome dela, conviver com os pais dela e se adaptar aos costumes dessa família. Por essas circunstâncias, em muitos casos, a esposa tende a ser mandona, né? Então, ele tem que seguir os costumes da família, então a esposa começa a ser mandona. Porém, contudo, o seu marido era um comandante na guerra, não estava acostumado a ser mandado, né? E teve muita dificuldade em aceitar essa situação, porém, a senhora, né, e o Neko continuava, né, sempre querendo mandar, né, querendo que ele fizesse dentro daquilo que a família definia, e para ele era difícil fazer isso, né? Então, muitas vezes também isso não acontece só lá no Japão, né? Na nossa vida aqui, nós ocidentais, às vezes não existe essa harmonia onde um quer mandar, né? O marido quer mandar, ou a esposa quer mandar, e às vezes, muitas vezes, tanto o marido não reconhece o valor da esposa, né? Como também a esposa não reconhece o valor do marido, e hoje está em voga, muitas vezes a esposa tem um salário melhor do que o marido, por exemplo, né? Mas não é por causa que um trabalha e ganha mais que um tem que mandar mais do que o outro, né? Eu sempre falo isso para minha esposa logo depois que nasceu minha segunda filha, ela deixou de trabalhar. Mas o trabalho que ela faz em casa é fundamental e importante. Temos 3 filhos maravilhosos, né? Isabela, Carolina e Guto. Os 3 são filhos maravilhosos. Têm sucesso na escola, né? Se formaram muito bem, sucesso profissional também, estão muito bem profissionalmente. Eu trabalhei, né? Logicamente, o pagamento dos valores, das mensalidades, de tudo, foi eu que veio do salário que eu recebia da empresa, do banco onde eu trabalhei por 30 anos. Mas se não é o trabalho dela ficar em casa e cuidar de forma maravilhosa, né, de escola, da casa, às vezes nem fazendo, né? Graças ela não fazia determinadas coisas, mas fazia as coisas acontecerem. E se não fosse ela, a gente não teria esses filhos maravilhosos, né? Eu, como gosto muito de futebol, uso um pouco os exemplos do futebol, né? Você tem um time, o time tem um ataque, né? Digamos que o ataque é aquele que trabalha e recebe a remuneração ou a maior remuneração. E tem a defesa, né? O ataque faz os gols. E a defesa, se ela não cuidar, entra os gols. E às vezes entra mais gols do que o ataque fez, então o time perde. Às vezes, apesar de fazer 4, 5 gols, se a defesa tomar 6, não adianta. Então, muitas vezes a esposa que fica em casa, ou o marido que fica em casa para a esposa trabalhar, cuida dessas estruturas. E é tão importante quanto a esposa. Então, a reverência, o valor tem que ser dado. A gratidão tem que ser manifestada sempre, né? Até porque o marido tem que fazer isso bastante. Até muitas vezes a esposa gostaria até de trabalhar, ela tem capacidade, né? A minha mesmo tem uma capacidade maravilhosa, mas ela fica em casa e às vezes ela fica até um pouco constrangida, porque só o marido trabalha. Eu vejo isso na minha casa. Então ele tem que sempre lembrar da importância da esposa, sempre lembrar do valor que ela tem. E eu dou isso muito de valor e repito isso quantas vezes for necessário. Então, não tem essa de mandar um, não tem essa de mandar outro.
Mas, né, nesse caso, a senhora Eoneco não valorizava o marido, não respeitava, queria que ele seguisse os costumes da família. E ele teve muita, mas muita dificuldade em seguir. E por conta disso, a própria família, os irmãos, a família dela não gostavam dele, achavam ele atrevido. Onde? Que não está seguindo os costumes da família? Então na família Fujiwara e não segue os costumes da família Fujiwara, onde já se viu isso? Né? Só existia desarmonia nesse lar. É lógico que só existia desarmonia. E aí, o que aconteceu depois? A mãe faleceu. Quando a mãe faleceu, né, o marido, achou a oportunidade de mudar de local. Não, vou ficar aqui. Né? Aqui todo mundo quer mandar em mim. Né? Então, mudou. Foi para um outro lugar. A esposa não queria ir, não queria abandonar a família. Mas mesmo assim, ela seguiu o marido. Né? Mesmo assim, ela seguiu. Mas seguiu com as pernas, seguiu com o corpo, não seguiu com a mente. Não seguiu com a mente. Ela mantinha sempre aquela situação contra o marido. Então o que acontece? O marido também tentou algum trabalho e não conseguia. Porque se a esposa não valoriza, não reconhece, também, por mais esforço que ele tem, acaba se limitando. Então ele não conseguia, a esposa não conseguia. Então o incentivo da esposa, inclusive em termos de trabalho, é fundamental. Né? Eu lembro do meu caso, por exemplo, eu, em um certo momento, depois de trabalhar 30 anos numa instituição, né, fui mandado embora, fui demitido. Né? Preocupado, à noite cheguei em casa, né, para falar isso para ela, porque os filhos estavam estudando, né, como vai fazer agora, tinha um ótimo salário nessa instituição. Eu cheguei em casa e minha esposa falou assim, quando eu contei para ela, eu lembro até, eu em frente para ela assim, ela falou assim, mas logo, logo você está trabalhando, fica tranquilo, você tem muita capacidade, logo, logo você está trabalhando. E foi verdade, porque logo dias depois, 20 dias depois, a própria empresa, o próprio Banco do Trabalho me chamou para fazer um trabalho, fiquei lá quase 9 anos prestando serviço, com o mesmo salário que eu tinha anteriormente. E depois saí do banco e fui para outra carreira, né? Outra carreira profissional, uma carreira no escritório, né? Passei a ser sócio do escritório e a minha vida está maravilhosa. O que não me falta é trabalho. Trabalho muito, graças a Deus. Mas na hora que eu precisei do colo da minha esposa, da orientação da minha esposa, da fé da minha esposa, do incentivo da minha esposa, ela estava lá. Né? Ela não ficou preocupada, porque já bastava eu preocupado. Né? E ela orientou diferente. Muito obrigado, meu amorzão. Então, lá, porém, lá com a senhora Eoneco, seu marido, isso não acontecia. A família Fujiwara, isso não acontecia. Por quê? Porque a esposa vivia em constante briga com o marido. E até, naquela época, inclusive, esqueceu do ensinamento da Seichunei. Né? Foi lá, esqueceu. E o ensinamento da Seichunei é para a gente usar sempre. Né? Nos momentos que estão maravilhosos, a gente sempre agradece sempre. Né? Mas quando tem um momento mais difícil, vá para o ensinamento. Leia os livros da Seichunei. Né? Esse livro, faça as orações da Seichunei. Esse é o momento, é usar. Né? Essa é uma ferramenta fundamental para que nós utilizemos em todos os momentos. E não só no momento que está tudo bem. Que a gente acha que é tudo bem, então eu vou na reunião, participo e tal. Agora, quando acontece alguma coisa chata, vai para a treva. Na Suda Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, está lá dizendo, combata a treva com a luz. Quando você tiver com alguma questão de preocupação, procure a verdade, leia a verdade, pratique a verdade, pratique a meditação Shinsokan, leia a Suta Sagrada, leia os livros, porque aí você sempre vai estar achando o caminho para sair dessa treva. Não se envolva com a treva. Ah, mas a Seichunei agora não está funcionando, ou apenas esquece. Não. Use sempre. Né? Essa é uma ferramenta fundamental para que a nossa vida seja cada vez melhor. E a senhora Eoneco, lá em outra cidade do Japão, o seu marido, em constante conflito, não conseguia se acertar com ele e ele também não conseguia se acertar. Até que um dia, para o desafio ficar maior, né? O marido foi lá, né? E deixou a senhora
Ioneco furiosa. Por quê? Vamos lá. Sem nenhuma consulta, olha só, sem nenhuma consulta prévia a ela, seu marido adotou uma criança e levou-a para casa inesperadamente. Ioneco considerou tal ato uma grande ofensa que feria sua dignidade e seu orgulho. E ficou furiosa. Sentiu como se seu marido estivesse esbofeteando no rosto. Presta atenção. Tá? Esbofeteando no rosto. E também como se ela estivesse declarando ela como incapaz de gerar filhos. Por que vai trazer um filho? Será que eu não posso gerar um filho? Ela se remoeu de raiva e tristeza. Aí começa. Né? Aí começa a situação. Raiva e tristeza. Né? O tempo foi passando. Em julho de 1971, Ioneco ficou, de repente, com o olho direito repuxado, repuxou o olho, e a boca torcida. Mas sei lá como é que ficou. Né? Sua fisionomia ficou horrível. Imagina. Né? Uma senhora bonita, né? E daqui um pouco o seu olho ficou repuxado. Né? Repuxado, a boca torta. Fruto o quê? Raiva. Fruto da indignação. Né? Assustada, foi correndo consultar o médico, o qual disse que se tratava de uma nevralgia facial súbita, de um tipo difícil de se curar. Ioneco ficou arrasada, nem conseguia chorar. Estava com o rosto distorcido e feio, como de um monstro. Passou a viver triste e amargurada. Né? Já estava triste, já estava em conflito. E aí acontece isso, né? E com certeza começa a colocar a culpa no marido. Né? Se não fosse meu marido, se não tivesse vindo para cá, deve ter acontecido. E o que aconteceu? Aconteceu isso na face dela. Analisando bem esse caso, percebemos que a doença de Ioneco também foi uma manifestação de sua atitude mental. Ela vivia nutrindo ódio contra o marido, mentalmente vivia olhando feio, né? Para ele. Além disso, quando ele adotou um menino, sem consultá-la, ela sentiu como se nesse sentido, como se fosse esbofeteada. Né? Lembra onde está acontecendo o problema. E ficou furiosa. Todos esses sentimentos de raiva, despeito e ódio acabaram se manifestando sob a forma de uma doença que tomou o seu rosto distorcido e feio. Né? Tudo aquilo que ela estava guardando manifestou no seu próprio rosto, na sua própria fisionomia. Mas, felizmente, em algum lugar da sua mente, ainda ficara guardado o ensinamento da Seiichi Onoye, que aprendera no passado. Graças a Deus, ela lembrou, né? Puxou lá do fundo da mente o ensinamento da Seiichi Onoye. O médico não me deu esperança de cura, mas se me apoiar na fé religiosa, talvez encontre uma solução. Né? Aí veio a luz. Né? Aí apareceu o que nós chamamos a luz no fim do túnel. Né? Muitas vezes é isso que as pessoas falam. Apareceu a luz no fim do túnel. Imediatamente procurou a senhora Funato e lhe pediu orientação. A senhora Funato telefonou para a professora Okamura da academia de Kyotan, providenciando a estadia de Ioneco para um treinamento espiritual. Ela, né, foi para lá. Nos 2 dias que se seguiram a chegada de Ioneco à academia, a professora Osamura não apareceu, pois estava em viagem pela província de Fukui. No 3º dia, ela chegou na hora da meditação Shinsokan e no olhar para o rosto de Ioneco, exclamou: Senhora Fujiwara, o que aconteceu com seu rosto? Com certeza, odeia seu marido. E há muito tempo vem olhando feio para ele, não é? Não pode continuar com essa cara. Como poderá se desculpar perante seus pais que geraram um rosto bonito? Né? O pai e a mãe entregou um rosto bonito para a senhora Ioneco e ela estava com esse rosto da forma como estava, por estar guardando ódio do marido. Então ela foi alertada. E quando ela foi alertada, ela pensou, puxa vida, meus pais no mundo espiritual devem estar tristes comigo, porque eu, né, estou ocasionando isso. Né? Ficou triste.
mas já no seminário lá na academia. Aí, ela ficou nesses 3 dias no seminário, porém, começou a ficar cansativo, porque ela sentia dores, né? Além de sentir dor, ela tinha que acordar 4 horas da manhã para fazer as atividades matinais da Sentinel. Aqueles que já foram na academia das academias de treinamento espiritual da Sentinel sabem que a gente levanta mais cedo, né, para fazer as orações, né, fica lá em torno de uma hora fazendo orações, depois aí tem aquela ginástica, depois tem o café, né, e ela acordava cedo. Então ela começou a pensar, né, com ela mesma. Esse treinamento é rigoroso demais para mim. Conviver com meu marido prepotente é irracível. E irracível é melhor do que continuar sofrendo aqui. Em casa não tenho tantas atividades que possa descansar o corpo, né? Ela achou, está puxado. O negócio aqui está puxado. Se eu estivesse em casa, meu marido irracível, meu marido do jeito que é, eu não iria sofrer dessa forma. Aí escreveu uma carta para o marido, né, pedindo para o marido interceder junto à academia para ela poder voltar, né? Mas a carta ficou esperando o efeito. Falou, logo meu marido vai entrar em contato aqui na academia para que eu possa voltar, né? E a carta foi assim: por favor, dê um jeito para que eu possa voltar imediatamente para casa. Depois de enviar a carta, ela ficou aliviada, achando que logo poderia voltar para casa. Porém, né, isso não aconteceu, né? Um dia, na hora da palestra, a professora falou para ela: senhora Fujiwara, na noite passada seu marido lhe telefonou. Como a senhora estava participando do culto aos antepassados, conversei com ele e aproveitei a oportunidade para pedir que deixasse a senhora ficar aqui mais 10 dias. Ele concordou, por isso fiquei tranquila e empenhei, fique tranquila e empenhe-se ao máximo no treinamento, né? 10 dias, para quem não estava aguentando 3, estava cansada de ficar 10 dias, ela não concordou com isso, né? Ela ficou de outras formas tentou com outra preletora, falou: por favor, interceda junto à professora Osamura para que ela me dispense. Eu não aguento mais, não posso continuar aqui, mas se for embora por minha própria conta, meu marido vai ficar zangado comigo. Ajude-me, por favor, né? Aí a preletora falou: não se aflija, é ótimo que a senhora possa permanecer aqui mais 10 dias. Considere isso um privilégio, pois há muita gente que gostaria de vir aqui, mas não pode. Dedique-se ao treinamento com ânimo forte, né? Quantas pessoas, muitas vezes quer ficar na academia, né? Quantas pessoas não sentiu aí a falta da academia aqui em São Paulo, treinamento espiritual de Biúna, ou no sul, em Santa Teca, ou Santa Fé, na Bahia, né? Quantas pessoas não gostariam de ficar em função da pandemia, não pôde participar, porque as atividades ficaram suspensas, né? Então, muita gente gostaria de ficar 10 dias, é uma maravilha. Ficar 10 dias numa academia de treinamento espiritual deve ser uma maravilha. Eu nunca tive essa oportunidade, já fiquei bastante dias, mas 10 dias não fiquei. Mas deve ser uma maravilha. Você orando, vendo, falando coisas positivas, vivendo uma vida maravilhosa, né? Então, mas ela não gostaria. Mas, nesse momento que ela viu que o pessoal foi forte, a palavra da preletora foi muito forte, ela falou: não vai ter mais jeito, né? Seja o que Deus quiser, né? Diante dessas palavras de estímulo, Yoneko sentiu-se obrigada a ficar. Ela disse para si mesma: nessa circunstância, não adianta insistir, desisto, seja o que Deus quiser. E sempre seja o que Deus quiser é a decisão correta. Se hoje o senhor tiver com alguma questão, né, peça orientação a Deus, faça a meditação Shinsokan, leia a Sutra Sagrada, né? Por exemplo, né, se algum de vocês puder, aconteceu de estar manifestando no corpo alguma doença e vai ter que ser operado, vai ter que ir para uma sala de cirurgia, ou já está numa sala de cirurgia, né? Leia,
ou peça para alguém ler aqui na Sutra Sagrada, a terceira Sutra, Sutra para a cura espiritual, para que, né, se está com preocupação, se está com medo, leia, vai capaz de tirar o seu medo. Né? Porque o médico, o hospital, é tudo manifestação de Deus também. Né? Então, se for acontecer isso, entregue na mão de Deus. Então, Deus seja feita a vossa vontade, sempre é a decisão correta. Né? Não há saída a não ser confiar tudo nas mãos de Deus. Assim pensando, ela continuou esse treinamento rigoroso. Certo dia, no horário da meditação Shisokan, a professora Osamura ensinou-lhe o seguinte: pensando no seu marido, diga em voz alta: você é Kanon, você é Kanzeon Bosatsu, você é a pessoa que me veio me alertar, que veio me fazer feliz, você é filho de Deus. Né? Essas as palavras que a gente fala sobre o marido, sobre a esposa, né? Você é filha de Deus, você é maravilhosa. Mentaliza isso sempre. Né? Se não estiver manifestando, vai se manifestar, porque o mundo é reflexo da nossa mente. Né? Você vai ver a sua esposa maravilhosa, o seu marido maravilhoso, e fala isso bastante: você é filho de Deus. Se não tiver coragem de falar para ele, mas vai falando, pelo menos para você mesmo. Né? Meu marido é maravilhoso. Não caia nessa, né? De ficar junto com os amigos, falando mal da esposa, Fala bem, que elas vão ficar com inveja e vão falar bem do marido dela também, tá bom? E o nego pensou, que seja o que Deus quiser, acho que o jeito é orar, como a professora disse. Né? A parte que faltar na minha oração, a professora irá completar. Com certeza, assim, ela se pôs a dizer: você é Kanon, você é filho de Deus, você é Kanzeon Bosatsu, você é meu marido maravilhoso. E começou a pensar de forma positiva. Né? E eu também sou filha de Deus. Você é filha de Deus, eu também sou filha de Deus. Você é filha de Deus, eu também sou filha de Deus. E aí a harmonia começa a se instalar. Né? E aí, a partir desse momento, as coisas começou a mudar. A partir do momento que ela começou a pensar, começou a falar isso, começou a sentir isso, né? Ela diz assim: então senti uma agradável sensação de leveza. A cada dia que passava, diminuía a resistência quanto às rigorosas práticas do seminário de treinamento espiritual, bem como a revolta contra o marido. Foi melhorando. Mudou a mente, muda o corpo, começa a mudar a vida. Né? Também durante a prática de meditação Shisokan, diante do templo Sumiyoshi, Yoneko mentalizou firmemente: meu marido é Kanzeon Bosatsu, meu marido é o próprio Deus. Se a gente colocar no nosso entendimento, é o próprio Deus, é manifestação de Deus. Então brotou em seu coração um sentimento doce e caloroso, e ela sentiu saudade do marido. Que maravilha! Né? Sentiu saudade do marido. Não aguentava ficar perto do marido nem um pouco. Né? Estava com bronca do marido, porque o marido trouxe um filho para casa. Né? Um filho adotado para casa. E aqui um pouco começou a dizer que o marido é maravilhoso, começou a fazer as práticas da Seichonen na academia e começou a sentir saudades do marido. Olha só a mudança. E isso acontece muito. Nós da Seichonen conhecemos muito isso. Pessoas que em algum momento odiavam, né, quando começa a mudar esse sentimento, falar palavras positivas, elogiar, muda. Né? Muitas vezes alguns até dizem assim, né? Ele mudou. Eu lembro até uma história que minha esposa me contou, né? Que a pessoa disse que tinha raiva da mãe, né? Que a mãe era isso, que a mãe era aquilo, que a mãe não era boa com ela. Aí minha esposa falou: faz a oração para perdoar, está nesse Shisokan e outras orações, oração do perdão. Faz a oração do perdão para sua mãe. Né? E um mês depois, essa pessoa, uma senhora, inclusive uma doutora, né, no assunto dela, um mês depois ela voltou e falou: sabe que a minha mãe mudou? Nós que somos aceitos sabemos, né? Quem foi que mudou? Foi a mãe? Não foi a mãe que mudou. Ela que mudou na hora que passou a ter o sentimento bom em relação à mãe. Né? Na hora que ela começou a perdoar a mãe, a perdoar a si própria, mudou a vida dela. Então, se quiser mudar a vida, muda sim. Né? Perdoa. Né? Perdoa 70 vezes 7, como respondeu Jesus Cristo para um seguidor. Né? Não é 490, é infinitamente. Quando você muda isso,
a sua vida muda. Né? Quando você começa a perdoar, quando começa a olhar outras pessoas, a pessoa de uma forma diferente. A agradecer. Quando você começa a agradecer as pessoas, agradecer o marido, agradecer a esposa, agradecer os filhos, agradecer a empresa onde você trabalha, agradecer aos seus clientes. Quando você tem um sentimento de gratidão, a sua vida muda, a sua vida se torna melhor. Né? Então faça isso. Seitonoia é um ensinamento prático. As palavras são maravilhosas. Aquele preceito diário que alguns chamam de folhinha é maravilhoso, aquela está tudo maravilhoso. Mas se você não praticar, aquilo não serve para nada. Então tem que praticar. Né? Tem que praticar. Quando você pratica, a vida começa a mudar. E a senhora Ioneco, a partir do momento que ela começou a ver um marido diferente, lá no seminário de treinamento espiritual, a vida dela começou a mudar. Né? Que estranho, ela pensou. Eu considerava meu marido detestável e odioso, mas agora ele me parece um companheiro carinhoso. Olha, os 10 dias seguintes foram como um sonho. Já não achava penoso o treinamento espiritual, pelo contrário, ela se sentia tão bem que o tempo lhe parecia curto demais. Voava, como a gente diz no popular. Porque a mente dela já estava mudando. A senhora Ioneco regressou para casa, né? Mas o seu rosto ainda estava um pouco retorcido. Já estava melhorando, mas ainda estava um pouco retorcido. Então tudo começou a transcorrer a mil maravilhas, né? A partir desse momento que ela começou a mudar isso, né? A vida dela começou a mudar, e fala assim, tudo começou a transcorrer a mil maravilhas. O trabalho ia bem, o marido a tratava com carinho, a vida se tornou plena de harmonia. Com o passar dos dias, a contração facial desapareceu e Ioneco voltou a ser bonita. Né? Passou. Mudou a mente, mudou a atitude, começa a mudar o resultado. Né? No rosto dela, mudou o resultado. Mas ela teve que mudar, ela teve que agir de uma forma diferente. E na nossa vida é assim. Né? Se está acontecendo algo, manifestando algo que a gente não concorda, não está bom a vida, quem tem que mudar somos nós. O Seitonoia ensina assim, o mundo é reflexo da nossa mente. Né? O mundo é reflexo da nossa mente. É muito fácil colocar responsabilidade para os outros quando a nossa vida não está boa. É muito fácil. Mas não resolve nada. Porque se alguém fez alguma coisa para a gente e a gente guardou ódio, a pessoa continua a vida dela lá. Você pode jogar praga, pode até atrapalhar um pouco a vida da pessoa. Mas, né, está aqui dentro, vai explodir aqui dentro, porque o ódio está aqui dentro. Então, se não mudar, né, não vai mudar nada. Né? E a gente tem aqui, como eu falei já, né, aqui nesse folhetim Socan, a prática da oração de perdão. Né? Você perdoa aquelas pessoas que por algum momento você acha que fez alguma coisa errada. Perdoa, né? Como Cristo perdoou. Né? Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Né? Eles não sabiam o que faziam. Foi isso que Cristo disse quando estava na cruz. Perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós também precisamos ter esse sentimento, para que nós, né, voltemos à vida normal. Porque nós nascemos para dar certo. Né? Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ter a prosperidade que você precisa para a sua vida. Não é prosperidade, não é ter dinheiro sobrando, né? É ter aquilo que você precisa na hora que você precisa. Você não nasceu para ser doente. Você nasceu para ser desempregado, para não ter um trabalho. Você nasceu para trabalhar também, para manifestar a vida de Deus. E quando você manifesta a vida de Deus no seu trabalho, a sua vida se torna melhor e você é melhor remunerado e daí por diante. Nós nascemos para ser felizes. Nós nascemos para dar certo. Nós não nascemos para sofrer. Né? Nós nascemos para dar certo. Mas muitas vezes precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa fala, né? As nossas palavras, a nossa atitude para você mudar. A palavra muito obrigado tem que estar sempre com a gente, muito obrigado. Não só a palavra, né? O sentimento de gratidão. Muito obrigado. Obrigado por você, né? Obrigado minha esposa. Né? Lá em casa a palavra muito obrigado é utilizada sempre. Né? Minha esposa usa muito a palavra muito obrigado. E muitas vezes pode orar, mas então obrigado não. A obrigação dele, fazer porque tem que fazer mesmo.
mas está agradecendo. Então, obrigado às pessoas que trabalham com você, ao seu cliente que entra na sua loja, se ele comprar ou não, agradece. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Deus abençoe. Né? Essas palavras mudam a nossa vida. Né? Mudou a minha vida, como vai mudar a vida de muitas pessoas. Né? Então, quando mudou, a senhora Ioneco, quando mudou, né, os seus pensamentos, mudou a sua vida. Aí passou a ter uma vida maravilhosa. E esse tipo, se você lê esse livro aqui, Lições para o Cotidiano também, você vai achar muitos relatos como esse. De pessoas que mudaram a sua mente depois que mudaram o seu corpo depois que mudou a sua mente em relação às pessoas. A pessoa que me levou à primeira reunião da Seitonoye, um dia eu perguntei a ela, Dona Francisca, por que a senhora entrou na Seitonoye? Ela falou assim, sabe, Nilton, eu tinha um problema sério no meu braço, né? Muitas dores, fui no médico e lá nada resolvia. Aí um dia eu fui à Seitonoye e o diretor falou assim, ó, perdoe a sua irmã. Eu, caramba, como é que ele soube disso? Perdoe a sua irmã. E ela foi entendendo, perdoou. O braço dela resolveu. E ela foi a primeira pessoa que me levou numa reunião da Seitonoye. Né? Eu conheci a Seitonoye a primeira vez, recebendo uma revista, hoje a revista Fonte de Luz, né? Oba Branca, Mundo Ideal, naquela época era a revista chamada Acendedor. Um dia uma pessoa me deu essa revista. Né? E eu li, né? Aquela luz veio até mim e eu passei a andar com aquela revista por baixo do braço o tempo todo. Um dia essa amiga, a senhora Francisca, me viu com essa revista, falou, aqui no Itaim Paulista tem uma reunião da Seitonoye, no sábado à noite. Né? Sábado à noite, naquela época, eu ia para farra só. Mas eu fui, graças a Deus. Até hoje estou aqui, há mais de 40 anos. Muito feliz, muito feliz. Graças a Deus. Graças à prática desse ensinamento da Seitonoye. Graças à gratidão. Graças também a manifestar essa gratidão também através da missão sagrada, né? Divulgando as revistas da Seitonoye para que essa luz se expanda pelo mundo todo e faça muitas pessoas felizes. Né? Então, você que está assistindo esse programa da Seitonoye, muito obrigado por estar assistindo. Faça isso. Vá, procure uma associação local da Seitonoye, vá participar das nossas reuniões, agora nós estamos voltando, né, às reuniões normais. Então, vá, pratique esse ensinamento da Seitonoye. Você vai ver que você vai ser cada vez mais feliz. E que se tiver, lá na frente, tiver alguma dificuldade, você vai saber também. Procure os ensinamentos da Seitonoye. Pratique cada vez mais. E você vai sair dessa situação como a senhora Ioneco. Saiu, melhorou o seu rosto, voltou ao normal do seu rosto, quando ela conseguiu ver o marido maravilhoso que ela tinha, reconhecer o marido maravilhoso que ela tinha, ver ele como filho de Deus, agradecer, né, e incentivar, aí mudou a vida dela. A sua vida também vai mudar a partir do momento que você mudar a sua mente. Né? Muito obrigado. Né? E agora vamos passar para a oração. Né? Oração do dia que nós vamos fazer, que eu gostaria que todos acompanhassem, né? E todos fechassem os olhos. Nós vamos fazer a oração que está aqui na Sutra Sagrada Verdade em Orações. Né? Está aqui na página 97. Né? Então, página 97, oração para renascer no novo mundo. Né? Vamos renascer todos os dias. A partir de agora, esse domingo, essa semana, será uma semana maravilhosa. Então, eu gostaria que todos fechassem os olhos, aqueles que são praticantes da Seitonoye fizessem posição de oração, aqueles que não, né? Se puder, né? Pedimos que fechem os olhos, né? E para poder acompanhar com a sua mente, com o seu coração. Oração para renascer no novo mundo. Chegou a hora do renascimento. É preciso que renasçamos. É preciso que nossa mente renasça, disse Sakyamuni, que todas as coisas desse mundo são projeções da nossa mente. Portanto, o renascimento da nossa mente significa a transformação do nosso ambiente, a transformação da nossa vida e a transformação do nosso estado de saúde. Aquilo que mentalizamos e fitamos fortemente manifesta-se nesse mundo fenomênico. Esta é a lei da manifestação do fenômeno.
Se encaramos o próximo como mau elemento, jamais conseguiremos melhorá-lo, por mais que o tentemos. Encarando o próximo como mau elemento e fixando nossa mente no mal, esse se materializará cada vez mais nitidamente. Por essa razão, mesmo que meus olhos carnais enxerguem o mal no próximo, os olhos da minha mente não o veem. Acredito que no plano da imagem verdadeira, ele é bom e que nele se aloja a natureza divina, assim como Cristo. E reverencio mentalmente. Compreendo que, quando a minha mente se torna capaz de ver unicamente o bem, o ambiente em que vivo e meu destino só pode melhorar com projeção do bem que eu vejo. Primeiramente, voltemos nossa mente para Deus. Quando voltamos a mente para Deus, Ele se manifesta nesse mundo. Deus é o bem. Manifestando-se Deus nesse mundo, é natural que o mundo se torne repleto de coisas boas. Deus é inadoecível. Portanto, quando dirigimos nossa mente unicamente para Deus, conseguimos alcançar um estado livre de doenças. Deus não é pobre. Portanto, voltando nossa mente unicamente para Deus, deixamos de ser pobre. Deus não envelhece. Logo, quando voltamos nossa mente unicamente para Deus, deixamos de envelhecer. Nenhum dos fenômenos maus, tais como doença, pobreza, infelicidade ou envelhecimento, foram criados por Deus. Sendo produtos de pensamentos negativos do homem, todos eles desaparecerão do nosso mundo, se procurarmos dirigir nossa mente unicamente para Deus. Da mesma forma como a treva não pode existir onde brilha a luz. Não devemos permitir que nossa mente se apegue aos males e aos bens passageiros. O que é passageiro não é existência verdadeira. Por isso, quando desaparece um, surge outro, sucessivamente. Apesar de estarmos nesse efêmero mundo fenomênico, se contemplarmos fixamente o mundo eternamente imutável e bom, esse se projetará e realizar-se-á aqui um mundo repleto unicamente de coisas boas. Esse é o único meio para construir na terra o paraíso eterno de paz. Agradeço profundamente e sinceramente a Deus que me fez conhecer essa verdade. Muito obrigado. Desejo a todos que tenham um ótimo domingo com seus familiares, tenham um almoço maravilhoso, né? Falando de coisas positivas, elogiando os familiares, né? Que tenham uma semana maravilhosa de estudo, de trabalho, né? Que vão para essa semana acreditando. Essa será a melhor semana da minha vida. Esta será a melhor semana da minha vida. E cada dia dessa semana, quando o Senhor levantar, né? Orientamos que faça a meditação de Shinsokan, que leia a Sutra Sagrada para os seus antepassados, né? Que estão lá no mundo espiritual, me protegendo sempre, né? Olhando bem para você, né? Que faça isso. Mas que, após isso, diga assim: sou filho abençoado de Deus. Hoje, com certeza, será o melhor dia da minha vida. Sou filho abençoado de Deus. Hoje, com certeza, será o melhor dia da minha vida. Sou filho abençoado de Deus. Hoje, com certeza, será o melhor dia da minha vida. Sou filho abençoado de Deus. Hoje, com certeza, será o melhor dia da minha vida. E como só existe hoje, todos os dias será o melhor dia das vossas vidas. Muito obrigado, ótima semana, muito obrigado por estar com a gente. Sejam cada vez mais felizes. Muito obrigado. Os seminários presenciais já estão de volta nas academias da Seichonoye de todo o Brasil. São eventos em que treinamos o nosso espírito para avançar na direção da luz, através de uma programação baseada no viver da Seichonoye. Vamos participar! Confira e anote os seminários do mês de maio de 2022. Seminário Geral de Gratidão aos Pais. Seminário da Cura Divina.
Seminário A Chave da Vida Feliz. Seminário Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Seminário de Orações. E Seminário da Provisão Infinita. Para ver as informações de cada um e fazer a inscrição, acompanhe no portal sni.org.br. Lá você vai encontrar a página de cada seminário na guia dos eventos. Pode também entrar em contato com o departamento de seminários pelo WhatsApp 11 50 14 2217 ou e-mail seminários@sni.org.br. Até lá! Muito obrigado! Educador, você sabe quantas foram as mudanças nesses últimos anos e conhece os novos desafios que vieram. Mas já percebeu quanto nós também mudamos? Tivemos muitas experiências que sim, são importantes para nós e para aqueles que fazem parte do mundo. Agora, como entender todas essas mudanças? E como fazer com que as transformações dentro de nós façam o melhor para eles? Vamos juntos nesta jornada no Seminário para Educadores Acolher e Recomeçar. Palestras, rodas de conversas, oficinas, relatos, orações e meditações nos aguardam com orientações valiosas a respeito da educação da vida. Seminário virtual e ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022. Para maiores informações, contate o e-mail seminarioeducadores@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 50 14 2253. À sua frente se abre o caminho da luz. Hikari wa anata no zento terasu. A oportunidade de redescobrir seu maior tesouro e seguir para uma felicidade baseada no que é verdadeiro. A luz está aqui, chamando por você e pelo lar de sua alma, como uma voz que diz: é chegada a hora. Seminário da Luz em idiomas japonês e português, trilhe o caminho da luz. Komyo Koza, Nichigoto Pogo, Hikari no Michi o Ayumou. Dia 29 de maio de 2022, a partir das 15 horas. Evento híbrido, presencial na sede central da Seichonoye do Brasil e ao vivo pelo canal do YouTube. O evento é gratuito, com doações abertas para as academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Para mais informações, contate o e-mail gabi.japonês@sni.org.br ou o WhatsApp 11 50 14 22 74. Até lá! Muito obrigado! Arigatou gozaimasu!